Bom dia, turma 2001. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como eu disse na nossa aula de ontem, nós falamos sobre a Revolução Gloriosa e hoje nós vamos estar falando sobre a Revolução Industrial. Mas calma, antes de eu começar a explicar para vocês, eu gostaria que você pegasse o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha e a sua caneta para estar fazendo as anotações que serão necessárias. E quero lembrar a você para não esquecer de entrar lá no Google Class para tirar as suas dúvidas e fazer as correções das nossas atividades. Bom, a Revolução Industrial, ela pode ser definida, tá, como uma transformação sem precedentes no modo de produzir mercadorias, de viver e de pensar, e que impressionou muito os homens e as mulheres que a vivenciaram. Essa revolução ela teve início na Inglaterra na década de 1760 e se propagou pela Europa nas décadas seguintes. E foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. E foi lá também que viram pela primeira vez as fábricas enormes que vão reunir muitos trabalhadores ocupados na produção sob o olhar vigilante de seu chefe. Então, nós vamos começar a ver, né, sobre o surgimento das indústrias. Aí eu coloquei aqui na imagem para vocês observarem, tá? E só lembrando, aonde que surgiu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Não se esqueçam. E essa Revolução Industrial é dividida em três fases: a primeira, a segunda e a terceira. A primeira surgiu na Inglaterra, onde nós vamos ter o desenvolvimento do setor fábrico, né, de fábricas, introdução da máquina a vapor nas fábricas de tecido, tá aqui na primeira fase, porque antes, né, os produtos vão ser feitos à mão, e aí com o surgimento da Revolução Industrial nós vamos ter aí maquinário para contribuir para a fabricação desses produtos. O carvão como fonte de energia, e nós vamos ter a transição do capitalismo comercial para o industrial. Na segunda fase, ela se expandiu para outros países. Quais seriam esses países? França, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Itália. Desenvolveram nos setores de transporte e comunicação. Aí aqui nós vamos ter a introdução da máquina a combustão em diversas áreas de produção e de produtos, e também a introdução do petróleo e da eletricidade como fonte de energia. Já na terceira fase, ela se expandiu por todo o mundo. Nós tivemos a criação do microchip, o avanço dos meios de informação, tá? E a descoberta também de novas energias, como a eólica, solar, nuclear, geotérmica e gravitacional. A Inglaterra, né, foi berço dessa revolução industrial. E como nós vimos já no início da nossa aula, lá nós podemos ver as primeiras fábricas, tá? Agora, por que na Inglaterra? Bom, eu coloquei aqui esses fatores que vão contribuir. Primeiro, o acúmulo de capitais, que foi justamente a partir do governo de Elizabeth I, tá? A economia inglesa ela vai ganhar um forte impulso, aonde a Inglaterra ela acumulou capitais por meio do comércio, da pirataria, da guerra e da exploração colonial. E na segunda metade do século XVII, ela assumiu uma liderança marítimo-comercial que até então cabia só à Holanda. Então, esse acúmulo de capitais, né, contribuiu para que a Inglaterra fosse a primeira a se industrializar. E o segundo fator, nós podemos dizer, que foi a modernização da agricultura, tá? Onde o empresariado rural inglês introduziu a rotação continuada de culturas e novas técnicas de drenagem e adubação, que aumentava a produtividade do solo.
e, além disso, por meio dos cercamentos, apropriou-se de terras antes utilizadas por camponeses. E com isso aumentou a oferta de alimentos e de matérias-primas para as cidades. Outro fator foi a mão de obra farta e barata. Sem terra e sem trabalho, os camponeses mendigavam pelas estradas ou iam para as cidades. E com isso, era onde se ofereciam para trabalhar por baixos salários nas fábricas que começavam a surgir. O desespero levava os desempregados a aceitarem qualquer serviço, pois a legislação dos pobres, vigente na Grã-Bretanha na época, determinava que todo indivíduo sem trabalho ou ocupação poderia ser preso e chicoteado. A abundância de carvão mineral e de ferro no subsolo inglês também favoreceu a Inglaterra, tá? Onde o ferro era matéria-prima básica para construir máquinas e o carvão mineral era fonte de energia que permitia seu funcionamento. Outro fator também que podemos destacar é o puritanismo, que não condenava o lucro e pregava uma vida voltada para o trabalho e a oração. E, por fim, a Revolução Gloriosa, que deu uma instabilidade política e favoreceu o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. A monarquia parlamentarista inglesa, ela tomou várias medidas favoráveis ao crescimento das manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval, estimulando, portanto, os negócios da burguesia. Essa industrialização inglesa, ela começou pela indústria de tecidos de algodão, tá, gente? A crescente procura mundial por esses tecidos e o baixo preço da matéria-prima usada na sua confecção estimularam a invenção de máquinas de fiar e de tecer em um curto espaço de tempo, tá? Aqui nós temos a evolução do modo de produção, onde começou com o artesanal, depois a manufatura e a maquinofatura. Agora aí no seu caderno você vai elaborar para mim 10 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima aula.